Olá, boa tarde para você. Segunda-feira, nosso dia preferido para traçar novas metas e objetivos para a gente conquistar mais momentos felizes e atrair tudo que é de bom. E se a saúde estiver em dia, tudo segue melhor, né? Com certeza. Segunda-feira da saúde e bem-estar aqui no Meio Dia em Revista. E o importante é harmonizar corpo e mente para melhorar nossa qualidade de vida. Então fica aí que só tem conversa boa, principalmente porque nós vamos falar sobre o combate ao câncer de pele. Mas a gente começa a nossa tarde com notícias vindas da redação de jornalismo. A Fundação SECOM incorpora todo vapor o atendimento de fisioterapêutico dentro da UTI da instituição. A iniciativa inédita na região norte utiliza equipamentos com os funcionais desenvolvimentos por um grupo de alunos de graduação em fisioterapia intensiva do Instituto de Aprimoramento e Ensino em Saúde. Os aparelhos são portáteis, podem ser desmontados e adaptados de acordo com as necessidades do paciente. Foram construídos com materiais recicláveis e de baixo custo. A proposta é ampliar a capacidade de intervenção dos fisioterapeutas no atendimento a pacientes com câncer internados em unidades de terapia intensiva e que se recuperam de procedimentos cirúrgicos. Uma iniciativa inédita na região norte que apresenta significativas contribuições para o processo de recuperação dentro das UTIs. Pós-graduando, ou seja, aquele fisioterapeuta que já é formado, ele passa mais ou menos 1.200 horas dentro do âmbito da unidade de tratamento intensivo. E dessa forma a gente consegue efetivamente fornecer todo aquele substrato que o profissional que trabalhará em terapia intensiva fará no seu dia a dia. Então são ações como essas e muitas outras que nós promovemos através do Instituto que faz com que dê um salto nessa qualidade profissional. Paciente da Fundação SECOM, Dona Ângela da Silva realizou uma cirurgia para a retirada de tumor no cérebro há menos de uma semana. A rápida recuperação, ela remete em grande parte ao atendimento fisioterapêutico que recebeu. As meninas me trataram com carinho, com amor e dedicação. Para a fisioterapeuta Maria de Norá, que compõe a equipe de alunos da pós-graduação em UTIs que desenvolveram os equipamentos, o processo de criação e adaptação dos materiais contou com uma dose extra de criatividade, um requisito essencial para a atuação do profissional de fisioterapia. A gente sempre está buscando o melhor, entendeu, para os nossos pacientes, né? Então a gente busca, está sempre estudando, inovando. Para Daniel Xavier, coordenador do Serviço de Fisioterapia da UTI da Fundação SECOM e professor da equipe, a iniciativa, além dos benefícios gerais para os pacientes, é também uma estratégia de baixo custo que pode ajudar a melhorar a qualidade do atendimento no sistema público de saúde. É um grupo sem fins lucrativos, onde a gente mostra como se faz para que outros profissionais, sejam eles nossos ex-alunos da pós-graduação ou não, possam replicar nas unidades de saúde, tornando aí a fisioterapia muito mais eficaz, muito mais eficiente. A gente chama um rápido intervalo e na volta nosso bate-papo de saúde e bem-estar. A gente recebe o dermatologista Dr. Ilner Souza para conversar sobre a campanha Dezembro Laranja é um Minuto Só. Setembro foi amarelo para conscientização sobre o suicídio. Outubro rosa, fazendo menção ao câncer de mama. Novembro foi azul para combater o câncer na próstata. E para dezembro foi escolhida a cor laranja na campanha da Sociedade Brasileira de Dermatologia, com o objetivo da conscientização da população em combater o câncer de pele. E sempre a gente insiste que o mais importante é a informação e a prevenção. Quem nos ajuda hoje é o dermatologista Dr. Ilner Souza. Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao Meio Dia em Revista, doutor. Boa tarde, Bia.
um prazer estar com você e poder prestar essa informação da população. E muito importante, né? O que é o câncer de pele, doutor? Bom, o câncer de pele é uma lesão que geralmente se apresenta como uma feridinha que não cicatriza, né? E às vezes sangra. Esse é o tipo de câncer não melanoma. E outro tipo de câncer é o melanoma, que é geralmente caracterizado por manchas escuras, por pintinhas, que podem crescer, podem alterar a sua cor, podem sofrer transformações com relação ao comportamento anterior. Por exemplo, você pode nascer com uma pintinha, com uma mancha, um sinal, e com o passar dos anos ele começa a crescer e começa a ter sintomas. Isso são sinais de alerta para que o paciente procure o médico e possa fazer o diagnóstico precoce. Quais são esses sintomas? Por exemplo, dói, ela cresce? Assim, por exemplo, se você tem uma pintinha que ela é um pouquinho mais altinha, isso é um sinal de que a gente tem que ficar atento? Se ela aumentar, se ela mudar de cor, se ela apresentar dor, sangramento ou qualquer comportamento fora do habitual, tem que ser procurado um dermatologista. Uhum. Existem tipos de câncer ou não? Ou tudo primeiro a gente tem que ver os não melanoma. Dos não melanoma, o mais frequente é o carcinoma basocelular. Ele representa hoje o câncer mais comum de todos. De todos os cânceres que o organismo pode ter, é o mais comum. Uhum. E o melanoma, que é o câncer, é o mais grave, o que pode matar o paciente, ele pode dar metástase e matar. Ele representa 3% dos cânceres em geral, mas ele é de maior risco. Além disso, tem o espino celular, que seria em termos de frequência o segundo, mas que não é tão incidente, mas também com risco de morte. E como é que a gente pode observar e como pode ser diagnosticado o câncer aí dentro de todas essas diferenças de um para o outro? Primeiro, o paciente deve ter em mente que qualquer alteração na pele ele deve procurar o dermatologista. O dermatologista vai, através do exame físico, de ele fazer uma inspeção, ele vai primeiro suspeitar. E ele utiliza de ferramentas, por exemplo, o dermatoscópio, que é um tipo de microscópio que você encosta na pele e você pode, através de um aumento da imagem, identificar características que são sugestivas. Algumas clínicas têm um videodermatoscópio que amplia até em 70 vezes, que consegue fazer uma análise através de softwares que aumentam a acuidade em relação ao diagnóstico. E algumas vezes o paciente precisa ser biopsiado, você precisa tirar um pedacinho da pele e mandar para o laboratório para que você possa fazer o diagnóstico. Então, resumindo, o exame clínico, que é feito na inspeção, o exame com a semiologia armada, que é feita com um aparelho, e algumas vezes a biópsia. Uhum. E doutor, o sol realmente é a causa principal, ou uma das causas principais do câncer, como a gente sempre vê essa informação, isso confere? Certamente é assim, seria o principal elemento que a gente pode prevenir. Agora, fora isso, a predisposição genética é importante, pessoas de pele clara, de olhos claros, pessoas que têm características típicas, e especialmente aquelas que têm antecedentes familiares de câncer, elas vão ter maior probabilidade de ter. Agora, se essas pessoas com essas características se expõem sem proteção, obviamente que vai ser o ponto-chave para que abra a doença. Né? Uhum. Então, com o passar do tempo, essa coisa de que eu tomei muito sol na adolescência, na minha juventude, isso pode acarretar problemas na pele, tirando o envelhecimento, né? Claro. Pode acarretar o câncer com o decorrer do tempo? Certamente o efeito solar é um efeito cumulativo. O dano solar começa a partir do momento que a gente nasce. Então, a gente orienta que crianças até os 6 meses não devem se expor ao sol, ficarem na sombra, que essas não podem usar filtro solar ainda. Uhum. A partir de 6 meses, o uso de filtro solar é fundamental, que se oriente para passar, em caso de a pessoa estar exposta em área aberta, a cada 2 horas, na quantidade certa, né? Depois eu vou falar sobre isso, e que dessa forma você vai estar fazendo uma prevenção para o resto da vida. Lembrar que o principal momento que nós nos expomos ao sol é durante a infância. Seja brincando, seja na rua, seja nos esportes. Então, quando você se torna adulto, geralmente você fica mais em escritório, fica mais em local fechado. Então, lembrar de que as mães devem criar o hábito e a educação do filho e desde pequeno usar filtro. Então, na piscina, tem que passar o filtro. Caiu na água, saiu, passa de novo. Essa forma é a melhor forma de prevenção, que você vai estar atuando de maneira primária em crianças e, a partir daí, esse dano que poderia se somar durante a vida, vai ser reduzido. Então, às vezes uma pessoa fala, mas eu não pego o sol há muito tempo, como é que eu tenho câncer de pele agora?
Ela esquece que na infância, especialmente pessoas de faixa etária mais alta, não havia essa orientação, não havia essa recomendação. Eu lembro da minha adolescência, as mulheres saíam aqui de Manaus e iam para Copacabana se bronzear. E passavam Coca-Cola, passavam uma série de coisas que, em vez de proteger, que queimavam. Passavam até gasolina. Gasolina para pegar sol. Então, o charme era o adolescente, depois que voltava das férias, em março, abril, para a escola, voltar bronzeado, voltar queimado, na verdade. Rio de Janeiro, do Rio queimado, não era nem bronzeado. É. Muitos no vermelho, aquelas pessoas brancas, vinham totalmente queimadas, né? Então, esse tipo de coisa a gente já não vê mais tanto. Já existe uma certa conscientização, mas lembrar que desde a infância deve-se começar essa prevenção. Existe uma faixa etária mais comum para a incidência do câncer de pele? É mais comum a partir dos 40 anos, porque realmente é nessa data que o dano cumulativo vai surgindo. Mas já vi pessoas com 20 e poucos anos com câncer de pele. Então já operei uma moça no nariz com acho que tinha 22 anos, câncer de pele. Então, a prevenção primária é fundamental, mas a partir do momento que você passar a criar o hábito do dermatologista, como você vai no ginecologista fazer a prevenção do câncer de mama, colo de útero, como vai no urologista fazer a prevenção do câncer de próstata, deva ser também essa forma, a ida anual dermatologista, uma forma de prevenção primária do câncer da pele. E também tem alguma diferença da incidência entre homens e mulheres? É mais comum entre homens ou mulheres? Olha, a estatística hoje é muito parecida. Os homens se expõem mais pelo trabalho, mas as mulheres se expõem mais recreativamente ou uma forma de ficarem bonitas. Então, no final das contas, é muito parecido. Há uma leve prevalência em homens, um pouquinho aumentada devido ao trabalho, mas se você for ver, é muito parecido, a tendência é que se equivala. E além do filtro solar, né, existem outras recomendações? Como que a gente pode se prevenir aí em relação à exposição, a realmente usar chapéu, quem trabalha, ou aquele horário, quem na recreação já há um horário específico, que não, é melhor, procede aquela coisa do sol da manhã ou depois das 3, 4? Sim, o sol antes das 10 e depois das 15 é melhor. Entretanto, mesmo assim, o filtro solar é fundamental, uso de chapéu, uso de roupas de proteção. Lembrar que o filtro ele deve ser passado a cada 2 horas no caso de exposição externa. Não dá para você fazer isso no dia a dia no escritório, mas estando exposto à luz, no caso de final de semana, atividade esportiva, ou a pessoa que trabalha, deve-se passar o filtro a cada 2 horas. A quantidade também é importante. Na face e pescoço, uma colher de chá. Desculpa, uma colher de sobremesa. Uma colher de sobremesa para aquela um pouquinho maior, que dá para cobrir toda a região. Membros superiores é o dobro disso. Membros inferiores, o quádruplo. No tronco, 8 vezes essa quantidade. Então, às vezes eu vejo pessoas falando, veja bem, eu comprei um filtro, esse deu para uma semana na praia. Isso aí, certamente a pessoa não usou adequadamente. Porque se você for seguir essa orientação e passar a cada 2 horas, é claro que a quantidade de filtro vai ser uma quantidade grande, mas é essa adequada. As pessoas que porventura não possam fazer isso, então, criam o hábito de colocar aquelas roupas com proteção UV, que também são importantes, que podem substituir o filtro. Lembrar que quando a pessoa está molhada e quando a pessoa usa roupas claras, essa proteção é menor. Então, quanto mais escura for a roupa, melhor vai ser a proteção, e especialmente se ela estiver seca. Eu já tinha ouvido falar, então realmente procede isso, né? Às vezes tem coisas que a gente ouve, parece lenda urbana, mas por que então a roupa escura ela é... Porque passa a ser um filtro físico, né? Certo. A gente tem o filtro químico, que são esses filtros que a gente compra, que eles têm uma adesão na pele e produzem uma proteção por fatores químicos, e a proteção física. Por exemplo, quando a mulher passa um filtro solar em maquiagem, que também tem cor, essa proteção física ela confere uma proteção ainda maior, além da proteção química do próprio filtro. Hoje a gente usa bases, né, que já vem com esse protetor solar, então... Isso é muito útil, isso deve ser encorajado junto com o filtro solar que o dermatologista passar. Aí eu também tenho uma pergunta que às vezes fica essa dúvida no ar, a gente não sabe muito bem. Porque até um certo tempo a gente ouvia, o filtro solar até 15
é o suficiente? Não, até 30, e hoje a gente vê 60. Tem essa diferença mesmo? Qual que é já o suficiente para que a gente possa usar com eficiência? O mínimo é o fator 30. Isso é que a Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda. Para face e rosto? Para tudo. Pra Agora, tudo. lembrar o que é esse número. Esse número é assim. Existe uma coisa chamada dose eritematosa mínima. O que é isso? É a dose de luz mínima que provoca eritema. Então, por exemplo, se a pessoa ficar 5 minutos no sol e no dia seguinte ela ficar eritematosa, só estou colocando de maneira hipotética, isso tudo é feito em laboratório. Quando ele usa um filtro 50, ele vai ser 50 vezes 5. Então, só vai ficar eritematosa com 250 minutos. Então, o fator de proteção é isso, é a quantidade de vezes que ele teria que se expor para ficar com eritema. Então, sabe-se que a partir de 30 é eficaz, abaixo de 30, essa eficácia não é tão boa. E quando você compra, por exemplo, um fator 100, um fator 70, aumenta a proteção, mas na prática não significa que seja o dobro. Tem estudos mostrando que, por exemplo, se você aumenta de 50 para 100, você ganha em 2% só de proteção. Então, é claro, um paciente branco, que está em tratamento para melasma, que tem risco de câncer da pele, esses 2% podem ser importantes. Mas para a rotina normal de uma pessoa que está usando um filtro só para proteção normal, sem nenhuma morbidade, sem nenhuma doença específica, um fator 30, desde que a pessoa passe de maneira adequada, é suficiente para ele. É o suficiente. Antes de chamar o Pergunta Povo, que a gente tem umas perguntas das pessoas das ruas, o senhor fala muito em relação à cor da pele, né? Então quer dizer que as pessoas negras, elas são menos propensas ao câncer de pele? Certamente, Por quê? Porque o pigmento da pele passa a ser uma proteção. Quanto mais a pessoa tiver a pele escura, mais tempo ela vai se expor ao sol sem produzir eritema. O eritema é um sinal de alerta para que a pessoa possa, de maneira cumulativa, se expondo a desenvolver maior número de pacientes com câncer de pele. Mas a proteção do protetor solar também deve ser usada. Fator 30 também? Certamente. Normal. 30 é o mínimo necessário para que você tenha uma proteção importante. Doutora, a gente foi às ruas e a gente tem aí 3 perguntas das pessoas. A primeira é da Alexia. Vamos ver? Olá, meu nome é Alexia, eu sou estudante. Eu queria saber quais são os primeiros sinais de câncer de pele. Bom, como eu falei no início, quando é o câncer não melanoma, a característica principal são pequenas feridas, geralmente acontecem em áreas expostas, por exemplo, na face, nos braços, nas pernas. Essas lesões são feridinhas que começam a não cicatrizar. Geralmente pessoas de pele branca ou morena, algumas morenas, mas é mais em pessoas brancas. Feridinhas casquinhas que saem, depois volta de novo, sangra. Às vezes o homem vai fazer a barba, sangra aquele local, depois de novo. Então, isso é o primeiro sintoma do câncer não melanoma, que é o carcinoma basocelular. No caso do melanoma, que é a pinta preta, é aquela pinta que surgiu de uma hora para outra, ou uma pinta antiga, que começou a crescer, começou a mudar de cor, começou a mudar o comportamento dela ou passou a doer. Então, qualquer coisa que mudou o comportamento, a pinta era X, mudou, já é sinal de alerta. Ou pintas que tenham acima de 6 milímetros de diâmetro. Então, esse número é um número mágico. A partir de 6 milímetros já é sinal de que pode vir a desenvolver melanoma naquela lesão. Qual que é o mais perigoso? Tem? Ou os dois são na mesma proporção? O carcinoma basocelular, que é o mais frequente, que ele representa 25% dos tumores em geral, quando fala em tumor do organismo, né? Ele, em geral, não provoca nenhum tipo de problema em relação a risco de morte. Ele geralmente dá problemas estéticos ou problemas funcionais. Um câncer da pele na pálpebra, por exemplo, vai ter que fazer uma correção de pálpebra, o paciente pode ficar com deformidade. Um próximo da boca, que você tenha pouca área para você puxar retalho, pode dar uma deformidade importante. Na orelha, já vi paciente perdendo a orelha. No nariz, perdendo o nariz, tendo sequelas gravíssimas. Então, o basocelular, o principal problema é a questão estética e a questão funcional. No caso do melanoma, não. Esse melanoma é gravíssimo. Se não for diagnosticado precocemente, o risco de morte é grande, porque ele sai da pele e se manifesta em outros órgãos. No pulmão, no cérebro, na coluna. Então, ele provoca risco de morte. É importante o diagnóstico precoce. Uma pintinha escura que começou a crescer, que mudou o comportamento, é sinal de alerta. O paciente deve procurar imediatamente o médico. Por isso a importância de a visita pelo menos anual, não é, doutor? Tem que criar o hábito. O hábito.
E nós temos uma próxima pergunta que é da Isadora. Meu nome é Isadora, eu sou estudante. Gostaria de saber se o câncer de pele pode ser hereditário. Sim, tanto a tendência quanto a incidência mesmo. Pessoas de pele clara e com histórico familiar certamente vão ter maior risco de ter câncer de pele. A gente, quando faz a anamnese, a gente pergunta: tem câncer de pele na família? Qual o tipo de câncer de pele na família que teve? Se for melanoma, por exemplo, tem que ser um sinal de alerta importante para que o paciente com esse histórico vá ao dermatologista com frequência, que sinalize isso para ele, porque às vezes uma pinta que está escondida numa área que ele nem vê, região plantar, couro cabeludo, tem regiões que você não vê, pode albergar uma situação grave para o paciente. Certo. A terceira pergunta que é da Laísa. Me chamo Laísa Lucena, eu sou estudante e eu queria saber se o protetor solar realmente evita o câncer de pele. É o que a gente já falou aqui, é fundamental, né, fundamental. doutor? Existem algumas falácias, inclusive recentemente houve uma reportagem numa revista conhecida colocando em dúvida o filtro solar. Na verdade, todos os estudos científicos que nós temos lido e a comunidade dermatológica dá ênfase na necessidade do filtro. E realmente não existem estudos contrários a isso. Então tem que ter muito cuidado, porque às vezes a mídia pode mudar o raciocínio das pessoas, as pessoas passarem a não acreditar e em vez de ser uma coisa boa, ser uma coisa perigosa. Ah, no filtro não adianta, é bobagem, então vou pegar só sem nada. Pelo contrário, o que se tem de científico é que o filtro solar funciona. Então, até que se prove o contrário, é o que se tem hoje. Pode ser que essas coisas mudem com o tempo, mas cientificamente não há nenhum estudo que possa colocar em dúvida de maneira categórica o filtro solar. Lembrando, mais uma vez, que não só quando você vai para uma praia, para uma piscina, mas no dia a dia, né, doutor? É importante essa rotina, assim, tomou banho, vai se arrumar, passa o filtro no rosto, passa nos braços, nas mãos, nas pernas, as mulheres que estão com essa área exposta. Se puder, assim, de preferência, chega na hora do almoço, passa de novo. Então, pelo menos 2, 3 vezes ao dia é fundamental, porque lembrar que além da luz solar, a luz do nosso ambiente, especialmente aquelas lâmpadas dicróicas, aquelas lâmpadas mais fortes, ou profissionais que trabalham sob luz forte, como vocês, por exemplo, os profissionais de odontólogos, os médicos que trabalham em centro cirúrgico, com luz muito intensa, essa radiação, quando somada no transcorrer da vida, pode também apresentar risco. Então, é importante que se identifique essa situação e o paciente passe a ter o hábito de passar o filtro. Eu tenho certeza que isso não vai ser uma coisa que vai demandar muito tempo para ele e vai ser uma coisa que a longo prazo vai trazer grande benefício. Eu acho que para as mulheres fica até assim mais fácil, né? A gente pega e de manhã a primeira coisa toma banho, então em vez de passar aquele hidratante normal, passa o protetor solar, né? Agora fica também aí a chamada para os homens, né? Porque o homem tem aquela coisa, não vou passar isso, não vou passar aquilo, mas isso é uma questão de saúde, né, doutor? Eu acho que é uma questão cultural, né? Os homens reclamam muito, não quer sair melado de casa. Então, hoje os filtros solares são muito interessantes. Eles passam logo, saem logo, tem filtros que são extremamente agradáveis de passar. Tem algumas empresas agora que estão lançando filtros para homem. Olha só. Especificamente para homens, que estão sendo interessantes porque tem essa característica da fluidez, de que secam facilmente. Então, esse paradigma de coisa de mulher, isso aí já passou há muito tempo. Eu, na minha clínica, 30% da minha clientela é de homens, que buscam o dermatologista, seja por motivos estéticos, seja por motivos de doença, mas esse paradigma de que é coisa de mulher é tolice isso. Então, o que deve prevalecer é o cuidado com a saúde, o cuidado com a pele, que a longo prazo, além da questão estética do envelhecimento, tem uma questão fundamental que é o câncer. Você vai sofrer muitas vezes com várias cirurgias, com deformidades, com sofrimento, com investimento econômico para que você possa tratar. E, além disso, com risco de morte, né? O melanoma pode matar. Então, que custa você usar o filtro? Agora, no Novembro Azul, a gente recebeu o doutor Anuar aqui e ele bateu muito nessa tecla de que a gente, mulher, a gente tem que carregar os homens para fazer esses exames preventivos, porque em relação também ainda existe essa coisa cultural, como o senhor disse, também do exame, né, da próstata e tudo mais, e que a mulher, ela realmente
ela ainda se preocupa mais. Então é papel de você, mulher, carregar junto marido, pai, irmão, não é, doutor, junto para essa consulta anual também em relação ao câncer de pele, não é? E uma coisa curiosa que eu digo é assim, em geral, os homens, quando eles vão num serviço que eles são bem atendidos, eles passam a ser fiéis àquele médico. Então, se a pessoa for gostar do atendimento e passar a perceber que aquilo é importante, ele vai voltar. Os homens são fiéis em relação ao atendimento. As mulheres, geralmente, elas pipocam de um para outro médico, mas é importante que façam. Mas uma vez que o paciente goste do médico, que ele vá ser bem atendido, certamente ele voltará, certamente ele perceberá a importância desse tipo de exame. E o tratamento, a partir do momento que se é diagnosticado um câncer, não é? Depende do nível, quais são os tratamentos? Como o senhor mesmo falou, que tem procedimento, que tirou, que tem procedimento cirúrgico, não é? Varia? Como que é? Certamente. Quando é o carcinoma basocelular, que é o mais frequente, o tratamento pode ser desde um simples tratamento com um quimioterápico tópico, sendo drogas que você passa na pele e que elas vão por si só destruir o câncer, quando são lesões pequenas, até determinado tamanho, dependendo da localização também. Tem um tratamento chamado terapia fotodinâmica, que você faz um raspado da lesão, aplica um medicamento, em seguida você utiliza uma fonte de luz que vai ativar aquele produto. É como se fosse uma fotoquimioterapia. Então é uma droga associada com uma fonte de luz que vai ativar essa droga. Tratamentos cirúrgicos, como a crioterapia, você usa nitrogênio líquido que destrói o tumor. Tratamentos com cirurgia convencional, que corta a lesão, que tira um pedaço. Tratamentos em que há necessidade de fazer avaliação de linfonodos, isso não é comum no basocelular, mas pode ser necessário no espinocelular. Isso é o mais usado para tratamento do não melanoma. No caso do melanoma, que é a pinta preta, esse obrigatoriamente cirúrgico. Então, dependendo do diâmetro, dependendo da história, dependendo da profundidade, você tem que fazer remoções muito amplas, com margens de segurança bem grandes, e muitas vezes o paciente tem que ser submetido à complementação com esvaziamento ganglionar, que é tirar os gânglios, os linfonodos, as ínguas, melhor dizendo, para o povo entender bem o que é, que possam estar drenando esse material. Em situações graves, até tratamento com quimioterapia. Sistema, paciente com situação grave. Então, lembrar, eu queria reforçar, pinta preta, que está aumentando de tamanho, está ficando irregular, que está modificando o comportamento, não pode esperar. Tem que procurar, porque você pode, esse 1 ou 2 dias que você espera, pode ser vital na sua sobrevida. É fundamental, assim, melanoma não se brinca. E já tem essa campanha de uns anos para cá, para a gente já fechar a nossa entrevista. Tem mudado o comportamento da população, ou o senhor acha que ainda falta muito essa conscientização, essa mudança de comportamento? Eu acho que tem mudado, sim, as pessoas têm falado mais nisso. Agora, eu acho que a saída no dermatologista, assim, com certa regularidade, essa busca na prevenção, acho que ainda está muito longe do que deveria ser. As pessoas ainda não se conscientizaram disso, como por exemplo, no câncer de mama, no câncer de colo de útero. Eu acho que as mulheres já estão preparadas. Agora, eu vejo muito pouco a pessoa chegar lá, olha, doutor, eu vim aqui fazer a prevenção do câncer da pele. Às vezes a gente que percebe e aborda, mas eu não vejo essa busca ativa. Eu vejo sim elas se aproveitarem da consulta para fazerem. Agora, ir especificamente nisso, eu não vejo isso com a frequência que eu gostaria de ver. Então, a gente está aqui justamente para tentar mudar esse comportamento, não é, da prevenção. Seja o tipo de câncer que for, não é, doutor, a prevenção ainda é a melhor saída, não é? É fundamental, repito, em relação ao câncer da pele, o uso do filtro solar deva ser encorajado desde a infância. A mãe deve colocar na cabeça da criança que está na piscina, tem que passar o filtro. Entrou na piscina, saiu, passa de novo. Está na praia, passa o filtro a cada 2 horas. Isso é fundamental, criar esse hábito. Assim como a gente cria o hábito da criança de escovar os dentes, de tomar banho, o uso do filtro solar é fundamental e que ele leve isso como um legado para a vida dele e que esse legado seja transmitido aos seus filhos também, aos seus netos, no caso.
Doutora, eu quero agradecer pela entrevista e a gente se vê numa próxima vez com algum assunto também bem interessante para a nossa população de conscientização. Obrigada. Obrigado, é sempre um prazer estar com você e poder oferecer alguma informação à população. Obrigada. Gente, para participar da campanha é fácil, vista-se de laranja, olha só, eu estou vestidinha aqui, decore seu ambiente de trabalho com a cor do mês, acesse o site controleosol.com.br e compartilhe o conteúdo nas suas redes sociais com as hashtags Dezembro Laranja e Controle o Sol. Vamos nessa, vamos participar, prevenção é tudo, filtro solar, hein? E a gente agora vai para um rápido intervalo e no próximo bloco tem dica de decoração natalina, tá aí dezembro. Você está preparado para as festas de fim de ano? Tem dica para você, um instante só. Mês do Natal é dia e época de enfeitar a casa para as festas de fim de ano, além de ser tradição, já virou um ritual, né? Já que é costume de muitas famílias se reunirem ali para arrumar a árvore de Natal, pendurar luzes e decorar os cômodos para criar aquele clima natalino. E se você gosta de opções originais de decoração, acompanhe agora algumas dicas bem diferentes para você se inspirar. Guirlanda é um ícone bem tradicional da decoração natalina. O ornamento geralmente usado para enfeitar portas surgiu na Roma antiga, porque era costume dos romanos presentear as pessoas queridas com um ramo de planta enrolado em forma de coroa, para desejar boa sorte. Com o passar dos anos, o item ganhou novas versões. Estes profissionais da arquitetura e decoração montaram alternativas usando molduras de quadros. Em algumas peças foram usadas as cores clássicas do Natal. Eu ia fazer apenas um arranjo lateral, acompanhando as cores da moldura, que no caso do dourado e o marrom. Trabalhei do lado e assim, até sugiro que você trabalhe assim três, fazendo iguais, para sobrepor uma com a outra, vai ficar muito bacana numa parede. Se quiser fazer, pode fazer vertical, se não quiser, faz um pouquinho menos vertical para botar um aparador embaixo. E achei que é muito bacana, porque a moldura é que realmente é a estrela. A minha intenção foi fazer a noite de Natal, realmente. O brilho dourado, muito glitter, um pouco mais de glamour, uma moldura super bonita, uma moldura super clássica aqui da Fast Frame, que é linda. E a gente consegue aproveitar não só com aqueles Papai Noéis básicos ou às vezes as bolinhas de natais, mas assim, usar uns elementos diferentes, como um passarinho com um pouquinho de umas peninhas, o brilho, um pouco mais de... Um efeito um pouco mais diferente, mais glamouroso, para colocar numa sala de jantar bonita, numa noite de Natal agradável com os amigos, com a família. Eu quis usar assim uns elementos bem tradicionais, e o tradicionalismo ele nunca erra, né? Então quando a gente escolhe uma coisa tradicional, a gente sabe que está no certo. E aí eu comprei os elementos, né, separados e montei o arranjo aqui mesmo. Quando eu cheguei, aí eu gostei da combinação das duas molduras. E aí eu pedi para a Adriana montar. Então, isso aqui é uma moldura independente e essa é outra. Porque eu queria realmente uma coisa mais robusta, também que fosse proporcional ao arranjo que eu estava montando. Estas propostas são releituras modernas da guirlanda. Até de repente um quadro que você já não gosta mais da foto, que você quer dar uma cara nova, você pode tirar o meio, né, e usar só a moldura. A gente usou a fita para criar um fundo. E passamos para frente e para trás, justamente para dar essa textura, esse relevo. E aí com itens que você usa para enfeitar a árvore de Natal. Pequenos galhos, as pinhas, as flores, os galinhos dourados que dão um brilho. E aqui a gente deixa uma mensagem para quem colocar na sua porta, receber seus convidados com muito amor e desejando Feliz Natal.
Aqui a gente usou CDs, a gente usou bolinhas de Natal utilizadas em natais passados, laços com fitas mesmo de cetim feitos na hora e alguns outros adereços de Natal. São soluções baratas de Natal. Então a gente acaba reutilizando aquilo que a gente tem e comprando coisas pequenas para ajudar na decoração. Mas geralmente são coisas que a gente tem em casa e que a gente, com criatividade, a gente pode acabar mudando e fazendo algo mais especial. E que tal uma opção de enfeite com plantas para este Natal? Aqui foram usadas mini suculentas. Eu gosto muito de planta, né? Então, assim, a ideia já vem a uma coisa que não tem muito aqui. Então, foi pelo fato de criar algo natural para trazer para cá. E a suculenta, acho que traz isso, né? Ela é uma planta delicada, que você tem uma fácil manutenção dela, não tem que dar uma manutenção de muita água nem nada. As peças foram produzidas a convite da arquiteta Adriana Verão, que reuniu os colegas para confeccionar decorações diferentes para o Natal. A gente está criando uma guirlanda diferente, né, com aro de moldura e decorações que você já tem em casa. Você pode estar criando aí com o que tem do Natal do ano passado, aquela coisa que ficou mais tortinha, que você pode arrumar, colar de outro lado. A gente vai estar expondo isso na vitrine e você vai poder ver a variedade de ideias que os profissionais estão trazendo. As criações vão ser leiloadas pela loja Fast Frame. A renda vai ser doada para o abrigo Coração do Pai. A instituição acolhe atualmente 47 crianças órfãs e em situação de vulnerabilidade. Vem para ajudar o abrigo, a instituição. Nesse período em que nós lembramos que estamos neste momento de preparação para o Natal, que nos lembra que o mais importante é o amor, é a doação. Então as pessoas que ajudam, na verdade, estão fazendo algo fora de sério, muito bom por crianças que foram negligenciadas nos seus direitos, foram violadas também. E hoje, então, estão tendo essa iniciativa que vai ajudar não só elas, mas também cuidar das famílias daqueles que cuidam delas. Lindo, olha só, né, gente? Realmente guirlandas bem criativas. E se você gostou e quer adquirir uma das peças e ainda ajudar a instituição Coração do Pai neste Natal, é só ir até a loja Fast Frame, que fica na Avenida Paraíba, número 300, Loja Nova, no Adrianópolis. Passa lá, escolhe a sua e contribua para um Natal muito feliz dessas crianças, né? Bom, gente, a gente está terminando o meio-dia de hoje, mas eu quero mandar um beijo super especial para Nauzila Campos, que é aniversário dela, nossa amiga do coração, colega de trabalho aqui. Nauzila, um beijo para você, viu? Muitas felicidades, muita saúde, paz no coração e sonhos realizados. Eu te amo muito, viu? Porque além de colega, é minha amiga aqui, querida e especial. Eu também, nesse dia... além da Nauzila, que é tão querida do meu coração, outra pessoa muito querida está aniversariando, que é a Tânia Figueiredo. Vamos mostrar a fotinha da tia Tânia? A Tânia, olha só, ela cuidando aí do meu cabelo, da minha transformação. Ela é a cabeleireira da promoção Renove-se do Salão Glamour. Tânia, um feliz aniversário para você, muita luz, que você continue aí irradiando essa alegria que contagia a todos, tão talentosa, que Deus abençoe esse talento e também realize os desejos do seu coração. E lembrando que a Tânia vai transformar você do jeito que ela me transformou e eu adorei, ela vai transformar você também. Folder na tela, porque hoje é o último dia, na verdade, os últimos momentos da promoção Renove-se. Vamos ver aí? Tá aí, produção, ainda?
A promoção Renove-se a gente vai encerrar hoje às 15 horas, então até às 15 horas ainda dá tempo de participar. Você vai lá nessa foto oficial no Instagram, Bia Borges Apresenta Meio-Dia. Vai seguir aí as instruções e vai estar valendo até às 15. Às 15 a gente encerra e amanhã a gente diz aí quem foi a felizarda dessa promoção e vai ganhar todo esse renovo para começar aí 2017 super bem, com cabelo novo, maquiagem linda, unhas lindas, tá bom? Então corre lá e participa. O programa de hoje tá terminando. Eu deixo um beijo no coração, porque amanhã tem a Terça da Beleza, com o resultado da promoção Renove-se e resultado também da promoção Caçara, viu? Fica de olho, uso do protetor solar, não ao câncer de pele e desejo a você muita saúde, que ela venha aí essa semana bombando. Beijo no coração, até amanhã, tchau!